confrontar a pessoa. Isso é natural, não é espiritual. Agora, claro, repercute no mundo espiritual, obviamente, né? Fala. Mas isso também poderia entrar como uma superstição? Por exemplo, Sim, é fruto de superstição. Porque algumas pessoas, os antigos principalmente, falam: se for passar debaixo da escada, acontece isso na sua vida. Isso Sim. A influência da superstição, do misticismo, está dentro das pessoas. Porque a nossa sociedade brasileira, principalmente, é miscigenada, várias culturas, várias etnias, com muita influência, né, da religião proeminente da nossa nação, das religiões de matrizes africanas, de feitiçaria para tudo quanto é lado, pagelância que vem dos índios. Toda essa misturança está dentro da nossa cultura brasileira. E isso se infiltra até dentro do meio evangélico. Tem muitos evangélicos que só mudou o nome, mas continuam fazendo. Exatamente, é a rosa ungida, é a caneta da vitória, não sei o quê. Isso tudo, gente, é erro, é pecado. Isso é equivocado, é esoterismo, né? São poucos os elementos que Deus permite na Bíblia que nós usemos como símbolo. É o óleo ungido, está na Bíblia. É o pão e o vinho, está na Bíblia, aí tudo bem. Mas sempre explicando que são elementos simbólicos. Simbólicos. Ou seja, não é o elemento que tem poder. Esse é o problema das pessoas. Eles pensam que o elemento é uma espécie de ponto de contato com o mundo espiritual. Que aquilo é que vai trazer o poder de Deus sobre a terra. Não, isso não é o Deus da Bíblia. Entendeu? Não é o óleo ungido que derrama poder, não. É a oração de fé, mediante o símbolo do óleo do Espírito, que derrama, que faz o milagre e a maravilha nas pessoas. Não adianta nada ungir a pessoa todinha se você orar sem fé. Se ela não tiver fé para receber também. Não adianta. O óleo não vai fazer efeito. É só um elemento simbólico. O que faz a diferença é a fé. É crer, é confiar. E outra coisa, Deus querer fazer também. Porque o milagre é um ato soberano de Deus. Sim ou não? O homem não tem poder de eu vou abrir minha mão aqui, vai sair milagre. Isso aí é um bruxo que faz, né? A gente ora para que Deus comece a pipocar milagres aqui nesse lugar. Tem algumas coisas que é real, é de Deus, mas tem que ser debaixo de uma direção de Deus. Tem que ter muito cuidado para não achar que é o paletó que é ungido. Não, quem é ungido é o homem de Deus, e a unção de Deus está no homem, não é o paletó. Tem que tomar esse cuidado, porque senão pode cair nisso aí que você está falando. É esoterismo também, tá? Na Bíblia fala de Pedro, né? Passada. Sim, é o lençol de Pedro, exatamente. Mas não era o lençol, era a unção que estava em Pedro, que ao tocar no lençol, né? Lençol não, no lenço, né? Isso, numa espécie de toalha, né? Inclusive o bispo Macedo. É Pedro. Eu fui assistir. É Pedro ou Paulo, não é? Uma sombra. Sombra de Pedro. Eu fui assistir o filme do bispo Macedo no cinema. Sim. No final da sessão eles dão um lencinho. Mas assim, o bispo insiste legal, né? Não é o lencinho sem poder, não sei o que, nada daquilo. Ele diz assim, que ali tem uma grande mensagem de Paulo, Sim. Mas o que pode ser mal interpretado é que algumas pessoas pegam aquele lenço e acham que ele é santo. Sim, é isso que é errado. É isso que é errado. Mensagem está errada. Isso. Porque é bíblico. Vamos lá então, vamos voltar para cá. As pessoas têm uma necessidade muito grande de serem reconhecidas espiritualmente, o que as leva ao perigo de serem vítimas de um falso discernimento. Será que isso tem na igreja? Demais. Se tem na igreja, mas não fora. Fora nem se fala, né? Mas isso aqui nós estamos falando dentro do ambiente das igrejas. Então, de certa forma, de certa forma, as coisas sobrenaturais polarizam a atenção das pessoas, sim ou não? E agora, algumas pessoas são até divinizadas. Nós vemos em algumas igrejas evangélicas hoje no Brasil, o líder daquela igreja sendo divinizado, sendo tratado como se fosse um Deus. Infelizmente, isso é idolatria, gente. Isso mostra a falta da palavra nessas igrejas, o desequilíbrio, a divinização do homem, do ser humano.
Esse próprio João de Deus aí que vocês mencionaram é outro exemplo. Esses caras, era João de Deus, era um ser divino. E ele usava, olha a maldade da pessoa, usava daquela figura para abusar das mulheres. Mais de 250 abusadas. Então, isso tem, infelizmente, isso tem, tá? Isso pode facilmente conduzir ao extremo de forçar algumas barras, espiritualizando aquilo que é meramente natural. Vocês estão entendendo aqui o desequilíbrio da coisa? Sim ou não, gente? Existe demais. Então pode se desenvolver também uma espécie de terrorismo espiritual, fomentado pelo exagero em mistificar tudo, e também uma insistência infeliz de procurar problemas onde não existem problemas. Como eu já vi isso aqui, a pessoa criar problema não existe, para chamar atenção, para receber um afago. Tem pessoas que são tão carentes que elas inventam problemas, às vezes até adoecem, Se sente dor mesmo. porque querem chamar atenção. Eu já vi gente até endemoniada para chamar atenção. Tivemos um caso de uma moça há uns anos atrás aqui na igreja. Ela ficava endemoniada para chamar atenção, e a gente expulsava o demônio entrar, porque ela abria a porta no mundo espiritual, expulsava o demônio, daí a gente fazia todo aquele afago e tal. Daí com o tempo a gente foi percebendo que ela fazia isso para receber carinho, afeto, chamego, apego das pessoas, e de centralizar a atenção para ela. Aí nós começamos a mudar a nossa postura. Claro que nós não deixávamos de expulsar o demônio, mas a gente começou a agir com ela de maneira diferente, chamar atenção, chamar responsabilidade, confrontar aquela situação, entendeu? Então tem isso aqui, existe, beleza? A vida espiritual vira um trem fantasma. Esse tipo de fé no inimigo tira Deus de cena e acaba dando ao diabo um lugar perigoso de autoridade, como esse exemplo que eu citei para vocês. Sabemos que o maior terrorista do mundo é o próprio diabo. E onde é que o diabo usa? Qual é o meio que ele opera? Através do medo. Na verdade, gente, o diabo só tem duas ferramentas contra nós: a mentira, que é o engano, né? Ou engano, mentira, ou engano é a mesma coisa. E a segunda ferramenta que o diabo tem é o medo. Ele só tem essas duas armas contra nós: a mentira e o medo. E o medo é uma mentira. Sim ou não, gente? Quantas vezes você teve medos irracionais fomentados pelo diabo? Quantas vezes? O medo é uma porta que se abre no mundo espiritual. Quanto mais você alimenta o medo na sua vida, mais Satanás tem acesso ao teu coração. Vocês estão entendendo? Eu já vi muito endemoniamento cuja raiz e a base era o medo da pessoa. E o medo baseado aonde? No engano e na mentira. Porque todo medo, gente, é um engano e uma mentira. Fala. Como isso vai crescendo na gente. Por exemplo, conforme você vai passando os anos, você vai aumentando o seu medo. Sim. Eu, por exemplo, dirigi toda a vida, minha vida nas rodovias. Certo. Hoje eu tenho medo de dirigir nas rodovias. Certo. Eu limpava em cima da minha casa tudo. Hoje eu tenho medo de subir em escada. Existem coisas que são naturais. Por exemplo, você já é uma pessoa que tem idade, tem certas coisas que você tem que ter cuidado, né? Existem dois tipos de medo, tá, gente? Existem dois tipos de medo. Existe um medo que é positivo, que é aquele medo que te autopreserva, como por exemplo esse que você citou, o medo de subir no telhado e cair lá de cima porque você já tem idade, não tem aquele aparato todo físico que um jovem, uma pessoa levinha tem. Por exemplo, eu também tenho medo de subir num telhado. Eu tenho 100 e poucos quilos. Se eu subir num telhado, a tendência é o quê? Quebrar a telha, eu cair, me arrebentar todo. Então, pastor, mas daí
tenho 102 quilos, não sou tão levinho. Entendeu? Fala. Tem uma sobrinha. Esse medo não é ruim, tá? Tem 16, tá. O medo ruim é, por exemplo, aquele da estrada. Esse já é ruim. Por quê? Qual é a diferença entre o medo positivo, normal, natural, humano, sem problema nenhum, sem ser pecado, que é aquele que te autopreserva? Por exemplo, eu vou na beira de uma ponte, eu olho para baixo e me dá um medo de cair da ponte. E o que faz? Eu andar para trás e preservar a minha integridade física. Esse não é um medo ruim, é um medo bom, positivo, humano, natural. Agora, o medo que te paralisa, principalmente, como por exemplo esse da rodovia. Você tem capacidade de dirigir na rodovia. Sim, é um medo que você tem que vencer. A minha esposa teve esse medo também. A minha esposa fez 3 vezes, ela tentou fazer a carteira e não conseguiu, ficou com medo e tal. E eu fui ajudando, incentivando ela até que ela conseguiu. Hoje ela dirige uma caminhonete. Hoje ela anda em qualquer tipo de estrada. Mas ela teve que aprender a vencer os seus medos. Diante do medo irracional, né, equivocado, paralisante, que é esse medo negativo que nós estamos falando aqui, nós temos que ter uma atitude proativa. O que é atitude proativa? É uma atitude de fé, é uma atitude de confronto. Dizer, ó, isso não vem de Deus, isso é negativo na minha vida, está me paralisando, está tirando o meu potencial. Isso não é de Deus, eu preciso vencer isso na minha vida. E quando é outra pessoa. E você pode vencer. Pode vencer. Fala. Quando é outra pessoa que tem medo pela gente. Como assim? A gente está na direção e E a a pessoa pessoa não quer que a gente faz alguma coisa que tem medo. O problema é dela, não é teu. Pecado não é teu, é dela, né? Então, assim, é igual a minha esposa falou hoje. Eu não queria que tu pegasse de volta a moto, queria que tu vendesse, não sei o que. Eu falei, olha, isso é um medo seu. Eu gosto de andar de moto, eu estou há 2 anos andando de moto, eu sou cuidadoso com a moto. Claro que pode acontecer um acidente, pode acontecer até num avião, num helicóptero. Não vou deixar de andar de moto porque você está com medo de me perder. Não, isso é um medo seu, não meu. Eu vou continuar andando de moto. Aí você precisa se posicionar, que é aquilo que eu falei. É a proatividade, é o posicionamento de fé. Entendeu? Entenderam? Se eu tenho muito medo, vou lá, ela vem comigo. Vai cair, não tem cabeça ali. Não. É exatamente. A minha sogra, sim, pelo amor de Deus, ela tem medo de tudo. Ela tem medo de tudo, por isso que as filhas dela todas são medrosas. Mas isso é coisa de vó, né? Eu acho que todas são. Não, mas ela a vida toda foi assim, né? E a Sofia, desde que ela era sempre medrosa de tudo e tudo, daí eu tive que ir ensinando. Eu já fui criado numa família diferente, onde o tempo todo nós éramos impulsionados a vencer os medos, a vencer, a triunfar, ter uma atitude proativa e tal, e não ficar se deixando levar pelos medinhos da vida. Pelo contrário, com 12 anos eu já ia sozinho de Santa Catarina para São Paulo de caminhão. Com 6 anos e meio eu já pegava um violininho, já andava sozinho de ônibus, já andava de... Não, hoje não dá para fazer isso, mas antigamente dava. Sei lá, 30 anos atrás. Não, é bem diferente, eu sei, te entendo, tá? Eu não faria isso com os meus filhos hoje, tu tem razão. Mas assim, naquela época, eu com 6 anos e meio, pegava um violininho, subia no ônibus, ia até a minha aula de violino no centro da cidade, com 6 anos e meio de idade. Sozinho, sem adulto. Escola sozinha, mas hoje eu não consigo deixar pra gente. Não, hoje não dá, tá? Nem eu deixo, tá? Então, hoje os tempos são diferentes daquela época lá. Mas é formação isso, né? E é ter uma atitude proativa. Todo mundo entendeu, gente? Alguma dúvida com relação a isso? O medo positivo, normal, natural, e o negativo, paralisador, baseado numa mentira, no engano de Satanás. Todo mundo entendeu? Fala, pode fazer. Porque tem hora que é inconsciente e a gente cede. Certo, muito boa pergunta. Na verdade, o medo é um sentimento, é algo que é intrínseco à natureza humana, tá? Nós precisamos aprender a lidar com o medo. O que é a coragem, querido? A coragem nada mais é... Exatamente, é a capacidade de você superar os seus medos, entendeu? Um ato heróico, um ato corajoso, nada mais é do que alguém que tem medo. Todo grande herói, todo grande soldado, general de guerra,
rei, tem medo, gente. Por exemplo, eu quando vou enfrentar um demônio, eu tenho medo. Porque você não sabe o que você vai encarar, gente. Na hora de dar um frio na espinha, assim, eu já me posiciono, porque eu não sei o que eu vou encarar ali. Às vezes é um demoninho de nada, você mete a mão na cabeça, sai em nome de Jesus, acabou. Agora, eu já enfrentei demônios terríveis, de subir na parede, de coisas horríveis. Eles podem agredir também? De agressões físicas, não a mim, mas assim, que agrediu as pessoas, o obreiro que estava do lado. Então assim, tu não sabe o que você vai enfrentar. Vem medo. Quem diz que não tem medo é mentiroso. Enfrentando um demônio, tem medo. Só que o que acontece? Diante daquela situação, você tem duas saídas. Ou você sai correndo, é o que o diabo quer, que ele quer continuar escravizando aquela pessoa. Ou você vai se posicionar em fé e dizer, não, eu estou com medo aqui, eu não sei o que eu estou encarando, mas eu tenho Jesus. Não sou eu, é Jesus. E você vai sair em nome de Jesus. E o demônio às vezes pega a língua do cara e fala, tu não tem fé, quem é você para me expulsar? Por quê? Porque ele quer fragilizar através do engano, da mentira, a tua fé. Ele quer dizer e quer que você acredite que você não tem fé, não tem autoridade para expulsá-lo. É tudo que ele quer, através do engano. Entendeu? Então, atitude proativa é justamente isso. É você ter o medo, é uma coisa natural, é humana, mas você dizer, não, eu não vou permitir me deixar levar pelo medo. Por exemplo, fui fazer uma viagem para a Europa, só um exemplo. Há uns 3 anos atrás, tinha acabado de acontecer aquela tragédia lá no Bataclan. 100 e poucas pessoas morreram na França. E eu com passagem marcada para a França. Um mês depois do evento. Naquela hora, o que vem? O medo. O que eu vou encontrar? Rapaz, a Europa ali num caos, né? E ali foi um dos primeiros grandes atentados terroristas do Estado Islâmico lá na época. Faz uns 3, 4 anos atrás. Aí eu cheguei, parei, pensei, refleti, falei, não, eu não vou deixar. Eu fiquei o ano todo economizando, guardando meu dinheirinho, sonhando com essa viagem. Foi a primeira vez que eu tinha ido para a Europa. Eu estou sonhando com isso, é um dos sonhos que eu tinha na minha vida, era visitar alguns países lá e conhecer e tal. Eu não vou frustrar um sonho da minha vida por causa do medo. Preciso confiar em Deus. Eu preciso confiar que Deus vai guardar a minha vida. Eu vou. E acabou. Me posicionei, fui, não aconteceu nada. Tinha policial para tudo quanto é lado. Todos os países que a gente foi, policial, arma, revista, em tudo quanto é lugar, os aeroportos mudaram, tudo foi mais complicado. Mas eu não deixei que o medo frustrasse o meu sonho, me paralisasse e me impedisse de ir para aquele lugar, entendeu? Então o medo ele tem que ser encarado, é igual o problema. O problema você pode fugir dele e aí você não vai resolver ele e ele vai, a probabilidade é enorme, é uma dos ciclos da vida, é que esse problema se repita na frente, volte pior e lá na frente. Ou então você para e resolve o problema. Fala, não, eu vou encarar esse gigante, eu vou enfrentar ele, eu vou passar por cima dele, na graça de Deus, no poder, na unção, na sabedoria de Deus, eu vou vencer esse negócio. Mas é em Deus, né? É em Deus, lembrando que a nossa força não é nossa, vem do Senhor. Só que Deus não toma esse posicionamento por nós. Ele nos dá força, Ele nos dá fé, Ele nos dá a sua palavra, Ele nos dá as suas promessas de vitória, mas quem se posiciona somos nós. Quem toma a escolha ali, eu poderia ter me acovardado e não viajar. Sim ou não? Mas eu disse, não, eu vou. Minha mulher estava com medo. Foi criada no medinho lá, né? Eu falei, não, nós vamos. E outra coisa, o crente tem que entender que se chegar a nossa hora, nós temos que estar Então, eu preparados. cheguei à conclusão, só fico passeando agora. Porque eu não vou aqui, vai quando é que Jesus volta, eu não estou em casa. Tu não tem que te paralisar toda vez. Outra coisa, você não vai morrer se você é crente. Você não vai morrer sem Deus ter determinado aquele dia para você morrer. Experimentei agora, nessas férias que eu tive agora. Nós saindo aqui, chegando ali em São Paulo. Não foi nem lá fora da viagem, foi aqui no Brasil. Chegando em São Paulo, uma caminhonete virou, começou a vir capotar na nossa frente assim. Deu 7 voltas assim, vindo na direção do nosso carro.
Nós só gritamos, Jesus, Jesus. Viramos o carro, a caminhonete ia me pegar, porque eu estava no lado direito da caminhonete. Ia estragar a viagem toda, claro. Mas Deus guardou. E olha só, qual era a atitude? Não, aconteceu isso aqui, vamos embora para cá. Não, que vamos embora para cá, vamos continuar a viagem. Continuamos a viagem, oramos mais, né? Ficamos mais cautelosos, mais cuidadosos, mas fizemos aquilo que tinha que ser feito. Entendeu? Então é assim que se vence o medo. Amém, gente? Amém. Glória a Deus. Amém. Deu para aprender bastante coisa? Então marque aí onde a gente parou, tá? Nós paramos. Só para terminar aqui o parágrafo, então. Ele dissemina o medo, como nós falamos, a ansiedade, a insegurança, através da sua arma favorita. Qual é? A intimidação, que é o que nós estamos falando aqui. Você perguntou. Seu objetivo é desvirtuar, corromper, destruir a fé e o crescimento espiritual das pessoas. Toda prática cristã que coloca as atividades demoníacas acima da grandeza de Deus é potencialmente desequilibrada. Entenderam? Está vendo que tremendo esse material? Amém? Nossas aluninhas novas aí, sejam muito bem-vindas. Vamos orar então, gente? É legal porque a gente vai aprendendo aos poucos, aí a gente vai citando exemplos pastorais, de situação, vocês vão aprender bastante coisa. Tá bom? Vamos orar então? Fiquem de pé, vamos orar.